Valéria Campos observava seu reflexo fragmentado no espelho trincado do banheiro dos funcionários, sentindo o peso de uma jornada que parecia nunca ter fim. As olheiras profundas marcavam o mapa de suas noites de insônia, enquanto ela contava e recontava mentalmente as gorjetas minguadas do dia, tentando fazer o impossível caber no orçamento apertado do mês. Ela fechou os olhos por um breve momento, e as vozes de sua família pareceram ecoar vindo do outro lado do país, trazendo um calor que o ar-condicionado do restaurante não conseguia prover. Tudo vai dar certo, minha querida. Belo Horizonte é a cidade das oportunidades. Sua avó lhe dissera, com um abraço apertado na rodoviária de Curitiba. Mas 6 meses depois, os milagres pareciam ter pegado outro caminho. Campos, temos clientes na mesa 7. Agora mesmo, não se atrase. A voz do senhor Ricardo, o gerente rigoroso do restaurante Real de Minas, atravessou a porta como um estalo de chicote, interrompendo seus devaneios. Valéria respirou fundo, ajeitou o uniforme impecável e saiu com o queixo erguido, pois, aos 28 anos, havia aprendido que a dignidade era o único patrimônio que ninguém poderia lhe tirar. O salão do restaurante brilhava com sua elegância habitual, exibindo candelabros de cristal legítimo, toalhas de linho branco e clientes que gastavam em uma única noite o que ela enviava para sua família em 30 dias de trabalho duro. Enquanto se aproximava da mesa designada, seus olhos se detiveram em um homem de terno escuro que olhava fixamente pela janela, alheio ao luxo ao seu redor. Junto a ele, um menino pequeno brincava desanimadamente com os talheres pesados de prata, desenhando círculos invisíveis na toalha de mesa. Havia algo naquela cena que provocou um nó imediato na garganta de Valéria, como se visse 2 solidões distintas, compartilhando o mesmo espaço, mas separadas por um abismo de silêncio e tristeza. Boa noite, bem-vindos ao Real de Minas. Meu nome é Valéria, e serei sua garçonete esta noite, recitou ela com sua voz suave, mantendo o profissionalismo, apesar do cansaço que latejava em suas pernas. O homem levantou a vista e seus olhos azuis pareciam blocos de gelo sob o senho franzido, carregando um peso que não condizia com sua aparência jovem. Sem consultar a carta, ele ordenou uma garrafa de vinho tinto de uma safra caríssima e água mineral sem gás para a criança, voltando imediatamente sua atenção para a tela brilhante do celular. Valéria esperou alguns segundos esperando algum sinal de interação, mas ficou claro que não haveria mais conversa vinda daquele homem de negócios. Ela olhou para o pequeno que agora desenhava formas geométricas com o dedo indicador e sentiu uma pontada de compaixão genuína. E para comer o que o jovem cavalheiro gostaria, hoje? Perguntou ela com doçura, inclinando-se um pouco para ficar na altura dos olhos da criança. O de sempre, Lucas, disse o homem ao menino, sem sequer desviar o olhar do dispositivo eletrônico. Massa na manteiga para ele e um filé mal passado para mim, por favor. O menino assentiu em silêncio, mantendo o olhar baixo, mas Valéria não desistiu de tentar arrancar um brilho daquelas orbes infantis tão opacas. Sabe, Lucas, temos uma sobremesa de chocolate que dizem ser mágica quando a gente prova, sussurrou ela. E pela primeira vez, o menino levantou os olhos, revelando uma tristeza profunda e imprópria para seus poucos anos. Magia de verdade, ele murmurou com uma voz que mal passava de um suspiro, carregada de uma curiosidade reprimida. Não amole a moça. Lucas, interrompeu o pai, guardando finalmente o telefone com um gesto impaciente. E por favor, não lhe dê ideias absurdas, jantaremos e iremos embora o mais rápido possível. Na cozinha movimentada, o chefe Mauro preparava os pratos com uma precisão milimétrica, que beirava a obsessão, cercado pelo vapor e pelos aromas intensos de ervas finas. Valéria entregou o pedido da mesa 7
e notou a expressão do chefe mudar instantaneamente ao ler o nome do cliente no sistema. Bernardo Marques outra vez perguntou Mauro, sem desviar a atenção de sua frigideira fumegante. Esse homem vem aqui toda quinta-feira com o filho e nunca muda o pedido. É como se vivesse em um ciclo eterno de melancolia. Você os conhece? Perguntou Valéria, sentindo que havia uma história muito maior por trás daquela frieza aparente. Todo mundo em Belo Horizonte conhece o Bernardo Marques. Ele é o arquiteto que projetou metade dos novos prédios modernos da nossa cidade, explicou Mauro enquanto montava o prato com delicadeza. A esposa dele, Irene, morreu em um acidente trágico há 2 anos e desde então ele frequenta o restaurante com o pequeno Lucas, sempre com essa mesma expressão de quem carrega o mundo nas costas. Valéria olhou pela pequena janela circular da porta da cozinha e viu Bernardo novamente mergulhado em seus documentos. Enquanto Lucas observava os pratos coloridos que passavam nas bandejas de outros garçons, com um olhar de desejo. Como é possível que alguém com todo o dinheiro do mundo pareça tão vazio por dentro? Murmurou ela para si mesma, sentindo uma empatia que não conseguia explicar. O dinheiro não compra o tempo perdido. Minha querida, respondeu o chefe com sabedoria. E esse homem parece trabalhar como se estivesse tentando escapar de uma realidade que dói demais para ser enfrentada de frente. Quando Valéria retornou com o vinho, notou que a mesa contígua havia sido ocupada por um grupo de executivos barulhentos que celebravam algum sucesso financeiro com risadas estridentes e brindes constantes. Bernardo Marques mal os olhou, mas sua postura se tornou visivelmente mais tensa, como se o barulho o agredisse fisicamente. Valéria realizou o ritual de apresentação do vinho com elegância, servindo uma pequena dose para degustação com movimentos precisos e profissionais. Bernardo a observou brevemente, parecendo surpreso por ela ter decorado seu sobrenome sem precisar ler a reserva, e assentiu em aprovação após provar o líquido precioso. Lucas, enquanto isso, havia começado a comer alguns tomates cereja, que faziam parte da decoração do centro de mesa, distraído pelo barulho dos vizinhos. Lucas, esses tomates são apenas decorativos. Não coma isso, agora, repreendeu o pai, embora sua voz soasse sem energia, como se a disciplina fosse um esforço grande demais. Mas eu estou com muita fome agora. Papai protestou o menino suavemente, com os olhos começando a brilhar com lágrimas contidas. Bernardo suspirou profundamente e olhou para o relógio de ouro em seu pulso, parecendo contar os minutos para que aquela obrigação social terminasse. A comida chegará em breve, apenas tenha um pouco mais de paciência. E comporte-se como um homenzinho, disse ele, voltando sua atenção para um gráfico complexo em seu tablet de última geração. Valéria notou a incomodidade crescente entre os dois, aquela incapacidade paralisante de conectar que tornava o ar ao redor da mesa pesado e difícil de respirar. Enquanto se afastava para atender outra mesa, ela ouviu fragmentos da conversa do grupo ruidoso logo ao lado, que não faziam questão de manter a discrição. Aquele não é o famoso Bernardo Marques, disse um dos executivos. Dizem que desde que a Irene se foi, ele se transformou em uma máquina de gelo. Só pensa em negócios e números. Coitada da criança, comentou outro, balançando a cabeça. Crescer sem a presença da mãe e com um pai que é praticamente um estranho dentro de casa deve ser uma tortura silenciosa. Valéria acelerou o passo, sentindo-se incômoda por estar ouvindo detalhes tão íntimos da vida de seus clientes, mas, em seus meses de Belo Horizonte, ela aprendera que as histórias eram como o sal da vida. Enquanto servia outras mesas, sua atenção retornava instintivamente para a mesa 7, onde o contraste com as outras famílias do restaurante era doloroso de presenciar. A 2 mesas de distância, um casal ria com sua filha adolescente, compartilhando segredos e sorrisos. Ao fundo, alguns avós mimavam seus netos com sobremesas excessivas,
e carinhos públicos. Vidas paralelas, pensou Valéria, como as ruas da capital mineira, algumas brilhantes e arborizadas, como a Pampulha, outras estreitas e sombrias, mas todas coexistindo sob o mesmo céu. Sua mente viajou por um instante para Curitiba, para sua casa pequena e humilde, onde a família compartilhava tudo, desde as risadas até o cheiro do café fresco passado na hora. A voz do gerente Ricardo a devolveu bruscamente à realidade do salão. Campos à mesa 12 precisa de atenção imediata. E, por favor, leve logo a massa para o filho do senhor Marques. Valéria pegou os pratos aquecidos e retornou em direção a Bernardo e Lucas, tentando manter um sorriso encorajador no rosto, apesar da atmosfera carregada. O menino agora brincava com outro tomate cereja, fazendo-o rolar perigosamente sobre a toalha de linho branco, enquanto esperava a comida. "Aqui está a massa para o nosso jovem cavalheiro", disse Valéria com entusiasmo, tentando animar o pequeno. "E o filé no ponto exato para o senhor, espero que apreciem a refeição." Lucas lhe devolveu um sorriso tímido, enquanto Bernardo apenas levantava a vista por um milésimo de segundo, antes de mergulhar novamente em seus documentos digitais. "Obrigado, moça", murmurou o menino pegando o garfo com cuidado. Naquele exato momento, um estalo alto de risadas explodiu na mesa contígua, onde um dos executivos havia derrubado vinho sobre a própria camisa. O ruído repentino e estridente assustou o pequeno Lucas, que deu um salto na cadeira e, sem querer, inalou bruscamente enquanto tinha um tomate inteiro na boca. O que aconteceu em seguida pareceu desenrolar-se em câmera lenta diante dos olhos horrorizados de Valéria, que estava a poucos centímetros de distância. O rosto de Lucas passou do rosa saudável para um vermelho intenso em questão de segundos, suas pequenas mãos voaram para a garganta e seus olhos se arregalaram com um pânico indescritível. Ele tentou tossir, mas nenhum som saiu, pois o pequeno tomate havia se alojado perfeitamente em sua traqueia, bloqueando completamente a passagem de ar para os pulmões. Bernardo, absorto em seus gráficos, demorou alguns segundos preciosos para perceber que algo estava errado, mas, quando finalmente olhou para o filho, seu rosto se transformou em uma máscara de puro terror. "Lucas, o que foi, meu filho?" Sua voz refletia a confusão inicial, seguida por um grito de pânico que ecoou por todo o salão silencioso. O menino não conseguia responder. Seus lábios começavam a ganhar um tom azulado, assustador, enquanto ele lutava desesperadamente por uma golfada de ar que não vinha. Bernardo se levantou de golpe, derrubando a cadeira pesada para trás com um estrondo que fez todos os clientes do restaurante pararem o que estavam fazendo. "Ele não consegue respirar", gritou o milionário segurando os ombros do filho paralisado pelo choque e sem saber o que fazer. "Por favor, que alguém chame um médico. Alguém ajude o meu filho." Os comensais das mesas próximas se levantaram, mas a maioria permaneceu estática, alguns sacando os celulares para filmar outros, observando a tragédia com um horror mórbido e passivo. O tempo parecia se esticar como um elástico, prestes a arrebentar cada segundo, pesando como uma hora na vida do pequeno Lucas. Valéria não pensou de forma racional. Seu corpo moveu-se por instinto puro, impulsionado pelas memórias do curso de primeiros socorros que fizera em Curitiba para cuidar dos sobrinhos. Em 3 passos rápidos, ela estava ao lado de Lucas, afastando Bernardo com uma firmeza e autoridade que deixaram o arquiteto momentaneamente sem reação. "Com licença, senhor. Deixe-me ajudá-lo agora", disse ela com uma voz que não aceitava contestações. Ela se posicionou atrás do menino, rodeou seu pequeno torso com os braços e aplicou uma pressão rápida e precisa sob o diafragma na manobra que aprendera com tanto afinco anos antes. Uma vez, 2 vezes, e nada aconteceu enquanto o silêncio no restaurante era absoluto. Na terceira tentativa, com toda a força que seu corpo pequeno possuía, o tomate saiu disparado da boca de Lucas,
e caiu sobre a toalha branca como um projétil escarlate. O menino deu uma lufada desesperada de ar que soou como a música mais divina nos ouvidos de todos os presentes, seguida por um choro forte e libertador. Valéria continuou segurando-o contra seu peito, sentindo o coração da criança bater freneticamente contra suas mãos, enquanto ela mesma tentava controlar a própria respiração acelerada. Dezenas de olhos estavam fixos na garçonete de Curitiba, que acabara de salvar o herdeiro de um império, diante de uma plateia de privilegiados que não souberam agir. Bernardo Marques, o homem que controlava grandes empresas e movimentava milhões com uma assinatura, estava pálido e imóvel, com as mãos trêmulas e a mirada fixa no filho que voltava à vida. Quando ele finalmente reagiu, aproximou-se e tomou Lucas nos braços, com uma delicadeza que contradizia completamente sua frieza anterior, as lágrimas finalmente vencendo sua barreira de aço. "Você está bem, meu pequeno?", sussurrou ele, embora parecesse estar tentando convencer a si mesmo de que o pesadelo havia terminado. Lucas se agarrou ao pescoço do pai, soluçando baixinho, enquanto o pânico diminuía e a segurança do abraço paterno o envolvia por completo. Bernardo levantou o olhar para Valéria, e ela viu algo que não havia notado antes naquelas íris azuis. Elas não eram feitas de gelo, mas de uma tristeza tão profunda e antiga que chegava a doer. "Obrigado", disse ele com uma voz rouca e carregada de uma emoção genuína. "A senhora acabou de salvar a vida do meu filho. Eu não tenho palavras para expressar o que sinto." Valéria assentiu subitamente, consciente de que todos ao redor estavam observando cada movimento deles, com murmúrios começando a se espalhar como ondas em um lago calmo. "Fiz apenas o que qualquer pessoa no meu lugar deveria ter feito." "Senhor", respondeu ela com humildade, embora ambos soubessem que ninguém mais no restaurante havia movido um dedo para ajudar. Lucas se separou levemente do abraço do pai e olhou para Valéria com olhos vermelhos, mas cheios de uma gratidão pura e infantil que aqueceu o coração da jovem. "Obrigado, tia Valéria", sussurrou o menino com a voz ainda um pouco áspera pelo esforço da respiração bloqueada. Foi naquele instante que Valéria notou a semelhança absoluta entre pai e filho. Ambos tinham exatamente o mesmo azul intenso no olhar, que agora brilhava com lágrimas que nenhum dos dois tentava mais esconder. Duas solidões que, por um instante crítico de vida ou morte, haviam finalmente encontrado uma ponte para se reconectar através do susto. O restaurante real de Minas começou a retornar lentamente à sua normalidade opulenta, com as conversas retomando seu curso, embora muitos clientes ainda lançassem olhares discretos para a mesa 7. O gerente Ricardo aproximou-se apressado, com o rosto tenso por uma preocupação estritamente profissional e o medo de um processo judicial pairando sobre o estabelecimento. "Senhor Marques, lamentamos profundamente o incidente ocorrido. Se precisar de qualquer coisa, o que quer que seja, estamos à sua inteira disposição", disse o gerente com uma voz servil. Bernardo apenas negou com a cabeça, enquanto acariciava os cabelos de Lucas, que continuava agarrado a ele, como se temesse que o ar pudesse acabar novamente. "Não foi culpa do restaurante Ricardo", disse Bernardo, com uma voz que soava diferente, mais humana e menos autoritária. "Meu filho está bem agora, graças à intervenção da senhorita Valéria." O gerente assentiu aliviado, lançando um olhar de surpresa para Valéria, como se estivesse notando sua existência pela primeira vez, além do uniforme de funcionária. "Valéria é uma de nossas melhores funcionárias, senhor Marques, sempre muito atenciosa e preparada", mentiu Ricardo, embora ela soubesse que ele mal sabia seu nome completo até aquele momento. Bernardo a estudou intensamente, como se estivesse realmente enxergando a pessoa por trás da garçonete, pela primeira vez na noite. "Acho que deveríamos ir para casa. Agora, Lucas", disse Bernardo finalmente. "Foi emoção demais para uma noite só,
e você precisa descansar adequadamente. Bernardo se preparou para sair, mas hesitou por um momento olhando para Valéria, com uma expressão indecifrável, que misturava gratidão e algo mais profundo. Senhorita Valéria, meu turno termina em 1 hora. Se o senhor desejar, posso levar a conta até a mesa. Agora mesmo, disse ela voltando ao seu papel profissional, para evitar o constrangimento do silêncio. Não eu. Ele hesitou, olhando para o filho, e depois novamente para ela com uma determinação renovada. Gostaria de falar com você em particular, se for possível. Pode me esperar na saída quando seu expediente terminar. A petição surpreendeu Valéria de tal forma que ela apenas conseguiu assentir, sentindo um frio na barriga diante daquela solicitação tão inusitada de um cliente tão poderoso. Estaremos esperando no carro um modelo preto, logo na entrada principal, afirmou ele com a segurança de quem está acostumado a que o mundo gire de acordo com seus horários. Valéria observou enquanto eles se retiravam, sentindo uma mistura confusa de ansiedade e curiosidade, que tornava as tarefas restantes do seu turno quase automáticas. Enquanto servia as últimas mesas, seus pensamentos voltavam constantemente ao momento em que segurara o corpo pequeno de Lucas, sentindo a vida pulsando sob suas mãos. Quando finalmente entregou seu avental às 11 horas da noite, Valéria pensou seriamente em sair pela porta dos fundos e pegar o ônibus para o seu pequeno apartamento compartilhado em um bairro distante. Contudo, algo na vulnerabilidade que vislumbrara nos olhos de Bernardo a impediu de fugir daquele encontro que parecia ter sido traçado pelo destino. O carro luxuoso brilhava sob as luzes da rua, como uma pantera negra, aguardando pacientemente pela sua presa. Bernardo Marques estava de pé, ao lado do veículo com as mãos nos bolsos, e o olhar perdido nas estrelas que mal apareciam no céu urbano de Belo Horizonte. Ao vê-la, sua postura mudou sutilmente, e um suspiro de alívio pareceu escapar de seus lábios, revelando que ele realmente temia que ela não aparecesse. "Obrigado por vir, Valéria", disse ele. E ela notou que seu terno impecável agora estava levemente amassado, como se a perfeição de sua imagem tivesse se desgastado junto com o estresse da noite. O Lucas acabou dormindo no banco de trás, o susto drenou todas as energias que ele ainda tinha. Valéria sorriu ao ver o menino descansando em paz, através do vidro escurecido, com o rosto revelando a tranquilidade que lhe faltara durante o jantar tenso. É compreensível, o trauma emocional em crianças costuma ser muito exaustivo, comentou ela, sentindo o clima esfriar um pouco com a brisa noturna da capital mineira. Bernardo a olhou longamente antes de falar novamente, e desta vez não havia qualquer traço de arrogância em sua voz. "Senhorita Valéria, o que a senhora fez esta noite salvou não apenas o meu filho, mas tudo o que eu ainda tenho de valor neste mundo." Ele fez uma pausa dramática. "Lucas é minha única razão de viver, desde que perdi minha esposa. Ele é o centro do meu universo. Embora eu saiba que não tenho demonstrado isso da melhor forma." A simplicidade daquela confissão vindo de um homem tão poderoso tocou Valéria de uma maneira que ela não esperava, fazendo-a compreender que a dor não escolhe classe social. Qualquer pessoa com o treinamento certo teria agido. "Senhor Marques", respondeu ela, tentando diminuir o peso do seu ato heróico. "Mas ninguém agiu." Valéria rebateu ele com amargura. Havia dezenas de pessoas influentes e ricas naquele restaurante, e todas elas ficaram paralisadas, assistindo ao meu filho morrer. Apenas você teve a coragem e a humanidade de intervir." Valéria não soube o que responder, pois sabia que as palavras dele carregavam uma verdade cruel sobre a natureza humana diante da tragédia alheia. "Em Curitiba, minha família sempre me ensinou que devemos cuidar uns dos outros, não importa quem seja", explicou ela. "Eu cuidava dos meus sobrinhos e sempre estava alerta para qualquer perigo, o instinto apenas assumiu o controle. A menção à família
pareceu despertar um interesse genuíno em Bernardo, que a observava com uma curiosidade crescente. "Há quanto tempo está em Belo Horizonte?" perguntou ele. 6 meses, respondeu Valéria. "Vim em busca de melhores salários para ajudar meus pais e meus irmãos que ficaram no sul." Bernardo assentiu lentamente, como se estivesse processando cada detalhe da vida daquela mulher que cruzara seu caminho de forma tão drástica. "Senhorita Valéria, eu gostaria de compensá-la pelo que fez esta noite, e não estou falando apenas de uma recompensa financeira momentânea", disse ele, aproximando-se um pouco mais. "O Lucas precisa de alguém como você na vida dele, alguém que tenha esse instinto protetor e essa força que eu vi hoje." Valéria sentiu suas bochechas arderem diante da proposta implícita naquelas palavras. "O senhor está sugerindo que eu mude de profissão?" perguntou ela surpresa. "Estou oferecendo a você o cargo de cuidadora e governanta particular do meu filho", disse Bernardo com clareza. "Você receberia o triplo do seu salário atual no restaurante, teria um quarto próprio na minha casa e todos os benefícios que uma funcionária dedicada merece. Além disso, o seu horário seria flexível para que pudesse realizar seus sonhos pessoais." A oferta caiu como um raio na mente de Valéria, trazendo a possibilidade de transformar a vida de sua família em Curitiba quase que instantaneamente. "O senhor mal me conhece", argumentou ela, tentando manter a racionalidade diante da tentação. "Como pode confiar o seu bem mais precioso a uma estranha que acabou de conhecer em um restaurante?" Bernardo deu um sorriso tênue, que transformou completamente seu rosto, suavizando as linhas de expressão marcadas pelo luto. "Eu confio o meu filho, à pessoa que agiu sem pensar para salvá-lo, quando ninguém mais se importou", respondeu ele com convicção. "Isso me diz sobre o seu caráter muito mais do que qualquer currículo ou carta de recomendação poderia dizer em 1000 anos. Um táxi passou por eles, iluminando momentaneamente o rosto adormecido de Lucas, e Valéria sentiu uma conexão inexplicável com aquela criança que ela segurara nos braços em um momento de quase morte. Naquela noite, o silêncio da mansão no bairro da Pampulha era preenchido apenas pelo som suave das folhas das árvores, balançando com o vento, criando uma atmosfera de paz que Valéria ainda estava aprendendo a processar. Ela se sentou na beira da cama do seu novo e luxuoso quarto, olhando para a fotografia da sua família, que colocara cuidadosamente sobre a mesa de cabeceira de madeira nobre. O contraste entre sua vida anterior e a realidade atual era tão vasto que ela às vezes sentia que estava vivendo dentro de um sonho lúcido, do qual poderia acordar a qualquer momento. Bernardo Marques havia cumprido cada uma de suas promessas com uma precisão que demonstrava seu respeito pela nova funcionária, que em pouco tempo se tornara essencial na casa. No primeiro dia oficial, ele a levara para conhecer cada canto da residência, uma obra-prima da arquitetura moderna que se integrava perfeitamente com a natureza exuberante ao redor da Lagoa da Pampulha. Lucas a seguia por todos os lados, com um entusiasmo contagiante, mostrando seus brinquedos favoritos e os esconderijos secretos que ele mesmo havia inventado em sua solidão anterior. Marta, a governanta veterana, que cuidava da casa há décadas, recebeu Valéria com uma mistura de alívio e curiosidade feliz por ver o pequeno Lucas finalmente voltando a sorrir e brincar com energia. Esta casa estava tão silenciosa que às vezes eu sentia que as paredes estavam chorando, confidenciou Marta enquanto preparavam o café da manhã juntas na cozinha espaçosa. O Sr. Bernardo é um bom homem, mas ele se perdeu dentro da própria dor quando a dona Irene partiu e o menino acabou pagando o preço desse isolamento emocional. Valéria ouvia com atenção, compreendendo que sua missão ali ia muito além de apenas cuidar da segurança física de Lucas. Ela estava sendo chamada para ajudar a curar as feridas invisíveis de um lar que fora devastado pela perda. Durante as tardes, ela e Lucas passavam horas lendo O Pequeno Príncipe, o livro que se tornara o favorito do menino.
E Valéria usava sua experiência em Curitiba para tornar as histórias vivas, fazendo vozes diferentes e criando um mundo de fantasia que encantava a criança. Bernardo, por sua vez, começara a chegar em casa mais cedo, abandonando o hábito de se esconder no escritório até altas horas da noite. Ele muitas vezes permanecia na porta da biblioteca, observando em silêncio as interações entre Valéria e seu filho, com uma expressão que alternava entre a admiração e uma melancolia suave. Em uma dessas tardes, ele se aproximou timidamente e perguntou se poderia se juntar à leitura, algo que Lucas celebrou com um abraço apertado, que deixou o pai visivelmente emocionado. A rotina de Valéria agora incluía passeios matinais pela orla da Pampulha, onde ela e Lucas observavam as capivaras e os pássaros, e ela aproveitava esses momentos para ensinar ao menino sobre a importância de observar as pequenas coisas da vida. Ela notou que, conforme o tempo passava, Bernardo começava a se abrir mais, compartilhando histórias sobre sua juventude e sobre como conhecera Irene na faculdade de arquitetura, transformando o luto em uma memória mais suave e menos paralisante. As semanas transformaram-se em meses de uma convivência harmoniosa, que parecia ter sido escrita pelas estrelas, consolidando uma nova dinâmica familiar, onde o afeto era o pilar principal. Valéria enviara para Curitiba uma quantia em dinheiro que permitira a seus pais reformarem a casa e a seus irmãos voltarem a estudar, cumprindo assim o objetivo que a trouxera para Minas Gerais. No entanto, ela percebia que seu coração já não pertencia mais apenas à sua terra natal. Ele criara raízes profundas naquele solo mineiro, entre os muros daquela mansão que deixara de ser apenas um local de trabalho. Em um sábado ensolarado, Valéria sugeriu que levassem Lucas ao parque municipal, para que ele pudesse brincar com outras crianças, uma ideia que, inicialmente, deixou Bernardo um pouco apreensivo, devido à sua natureza protetora. Ele precisa socializar, Bernardo, argumentou ela com doçura. O mundo é grande e ele precisa aprender a navegar nele com confiança e não apenas atrás de muros altos e seguranças. Bernardo a olhou longamente e, pela primeira vez, permitiu que sua confiança nela superasse seus medos mais antigos. Você tem razão, como sempre admitiu ele. Vamos todos juntos. Quero ver o meu filho correndo na grama como qualquer outra criança da idade dele. No parque. Enquanto Lucas corria atrás de uma bola com um grupo de meninos que acabara de conhecer Bernardo, e Valéria caminhavam lado a lado, compartilhando um silêncio que agora era confortável e repleto de significados não ditos. Foi ali que eles conheceram Cláudia, uma mãe solo, que estava no parque com sua filha Sofia, e que logo se tornou uma nova amizade para o círculo social que estava se formando. A conversa entre os adultos fluiu naturalmente com Cláudia, elogiando a energia de Lucas e a forma como Valéria parecia ter um dom natural para lidar com crianças. Vocês formam uma família muito bonita, comentou Cláudia, sem saber da complexidade por trás daquela união. Valéria sentiu o rosto esquentar, mas Bernardo não a corrigiu imediatamente, apenas olhou para Lucas e depois para Valéria, com um brilho novo no olhar, como se aquela frase tivesse plantado uma semente de possibilidade em sua mente. Naquele momento, Valéria percebeu que as barreiras sociais e profissionais entre eles estavam se tornando cada vez mais tênues, substituídas por algo muito mais profundo e genuíno. A proposta de Bernardo para que ela voltasse a estudar enfermagem na Universidade Federal de Minas Gerais foi o ponto de virada definitivo em sua relação, mostrando que ele se importava com o crescimento dela como indivíduo. Eu quero que você realize os seus sonhos, Valéria, disse ele uma noite na varanda sob o luar que refletia na água da piscina. Você salvou o que eu tinha de mais precioso e agora eu quero ajudar você a alcançar tudo o que sempre desejou, sem que precise abrir mão da nossa convivência.
Valéria aceitou a oferta com lágrimas nos olhos, compreendendo que aquele homem não era apenas seu patrão, mas alguém que se tornara seu companheiro de jornada e seu maior incentivador. O dia da apresentação escolar de Lucas chegou como um marco simbólico de tudo o que haviam construído juntos naquele último ano de convivência intensa e transformadora. A sala de aula estava repleta de pais e familiares, mas, para Lucas, as únicas pessoas que realmente importavam eram Bernardo e Valéria, que estavam sentados na primeira fila com expressões de puro orgulho. O projeto de Lucas sobre a família foi o ponto alto da manhã, com o menino falando com uma clareza e uma maturidade que surpreenderam a todos os presentes, inclusive aos seus próprios tutores. Ao ver as fotos e desenhos que Lucas selecionara, Valéria sentiu um nó de emoção na garganta, percebendo que ela ocupava um lugar de destaque no coração daquela criança órfã de mãe. "Esta é a minha família", disse Lucas, ao finalizar sua apresentação, apontando para a foto onde os três apareciam rindo juntos no jardim da casa. "Nós passamos por momentos difíceis, mas a tia Valéria nos ensinou que o amor é o que realmente nos mantém unidos e que a coragem de ajudar os outros é o que nos torna heróis de verdade." Os aplausos que se seguiram foram calorosos, mas para Valéria e Bernardo, o mundo parecia ter parado naquele instante de reconhecimento mútuo. Ao saírem da escola, Bernardo segurou a mão de Valéria com uma firmeza que comunicava tudo o que ele ainda não tivera coragem de dizer em palavras. "O Lucas disse a verdade hoje", murmurou ele enquanto caminhavam em direção ao carro. "Você nos salvou de formas que eu nem sabia que eram possíveis. Você trouxe a cor para um mundo que eu via apenas em tons de cinza." Valéria o olhou com carinho e percebeu que o círculo de cura estava completo. Eles não eram mais três indivíduos isolados pela dor ou pelo dever, mas uma unidade fortalecida pela superação. A vida nos ensina através de caminhos, muitas vezes tortuosos e inesperados, que a verdadeira essência da existência humana não reside nas posses que acumulamos ou nos títulos que ostentamos diante da sociedade. Como pessoas que já caminharam o suficiente para ver o pôr do sol em muitas estações diferentes, compreendemos que os momentos de crise são, na verdade, convites ocultos para manifestarmos o que há de mais nobre em nossa alma, a capacidade de estender a mão sem hesitar e de enxergar a dor alheia como se fosse a nossa própria. A história de Valéria e Bernardo nos recorda que um ato de coragem, por menor que pareça no calor do momento, tem o poder de gerar ondas de transformação que podem mudar o destino de gerações inteiras, provando que a bondade é a linguagem universal que todos os corações, independentemente de sua origem, são capazes de entender perfeitamente. É comum chegarmos a uma certa idade acreditando que o livro de nossa vida já teve seus capítulos principais escritos e que as surpresas agora pertencem apenas aos mais jovens. No entanto, a realidade é que o amor e a esperança não possuem data de validade, manifestando-se nos detalhes mais sutis, como o sorriso de uma criança que volta a confiar no amanhã, ou o olhar de um homem que redescobre que a felicidade ainda é uma possibilidade real. A verdadeira riqueza, aquela que levamos conosco, quando as luzes se apagam, é composta pelos laços de afeto que construímos e pelas vidas que tocamos positivamente ao longo da nossa trajetória, muitas vezes sem termos plena consciência do impacto que causamos. Devemos aprender a valorizar cada encontro fortuito, pois nunca sabemos quem será o portador do milagre que tanto pedimos em nossas orações silenciosas. Valéria era uma estranha em uma cidade grande, mas sua disposição de agir enquanto outros apenas observavam transformou-a no pilar de uma nova família que precisava desesperadamente de luz. Que possamos, em nossa sabedoria, adquirida com o tempo, ser como ela, atentos às necessidades do próximo, corajosos diante do medo alheio e sempre dispostos a acreditar
que por mais escura que seja a noite do luto, o amanhecer sempre trará consigo a chance de um novo começo, de um novo amor e de uma nova e eterna gratidão.